Vai ter conversa, vai ter conversa. Vai ter conversa? Vai ter conversa. Vai ter conversa. Vai ter conversa. E hoje o Papo de Boteco é sobre pandemia, fake news, gênero e discurso. E vai ter conversa no meio do isolamento, sim. A conversa de hoje é com as jornalistas Cíntia Ribeiro e Lídia Ramires. É uma tentativa de entender o quanto essas narrativas, construídas de maneira intencional, afetam não apenas o cenário político, mas também os nossos corpos, alterar a forma como a informação é produzida e compartilhada. Bora conversar? Boa noite para todas e todos que estão aqui com a gente nesse momento. A gente começa agora o Papo Cabeça, conversa de boteco, com o assunto hoje fake news e gênero, que é uma promoção do Ateliê Ambrosina, um trabalho maravilhoso voltado para a igualdade de gênero, defesa dos direitos humanos das mulheres. E é sempre bom falar que o nome do ateliê é uma homenagem à Miss Paripueira, Ambrosina Maria da Conceição, uma alagoana que marcou o imaginário do seu tempo e que, tida por louca, por folclórica, foi uma mulher que fugiu aos padrões da época e teve a sua imagem muito explorada por políticos, né, nas décadas de 80, 70, 60, 70, 80. Então, um personagem muito importante da história cultural de Alagoas. E a gente vem falar de fake news no momento em que o país está passando por vários enfrentamentos, o país e os brasileiros. O primeiro enfrentamento, sem dúvida alguma, é aquele que dá um nó na nossa garganta, que é a pandemia, né? O outro enfrentamento que é doloroso para a gente é o descaso político do governo federal frente a essa pandemia. E um terceiro enfrentamento, sem dúvida alguma, é a máquina de fake news, né, que compromete, complica ainda mais esse enfrentamento. E isso tudo acontece no momento em que a gente tem votação no Supremo da constitucionalidade do inquérito de fake news, a gente tem o Ministério Público Eleitoral que pede a inclusão das provas desse mesmo inquérito em processos que tramitam no TSE sobre a chapa Bolsonaro-Mourão, eleição de 2018. A gente tem no Senado a CPI das fake news, discussão sobre gabinete de ódio. E uma notícia boa, a gente tem em Alagoas o governador que sancionou uma lei que pune quem divulga, quem produz fake news em tempos de pandemia. Isso tudo junto, esse combo, abre para a gente uma possibilidade de debate, né? Pede uma possibilidade de um amplo debate sobre liberdade de expressão e o que vem com isso e as confusões que chegam com isso. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer, a honra, o carinho imenso e o agradecimento de ter aqui comigo a Lídia Ramires. A Lídia é jornalista, professora do curso de comunicação da UFAL, é doutora em linguística, tem pós-doutorado em discurso, gênero, mídia e é uma pessoa extremamente humana, uma mulher assim, super engajada. Lídia, eu passo para você para começar a falar sobre esse assunto. Boa noite, Cíntia. Eu acho que você só esqueceu de mencionar uma coisa, sou amiga da Cíntia, e isso me honra imensamente. Se ter amigos é título, e eu acho que vale mais do que qualquer coisa que a gente já tenha estudado, é uma honra enorme tê-la como amiga e poder dizer, Cíntia é minha amiga. Então, agradecer esse coletivo, né, que é o Ateliê Ambrosina, dizer que é de uma emoção enorme, porque a Miss Paripueira povoou a minha infância, né, e era essa quebra, e eu tive a alegria de ter mãe e pai extremamente humanos, extremamente voltados para o respeito e a preocupação com a outra, com o outro, em tempos que não se falava nem em direitos humanos, né, se falava apenas em humanidade, ser humano. E a Miss Paripueira sempre, sempre, sempre mereceu, a partir de pai e mãe, o nosso respeito enquanto família, né? O nosso respeito pela individualidade, pela a particularidade, né? O fora do comum, o fora da caixa, o fora da casa. Então, é uma emoção enorme estar aqui no Ateliê Ambrosina, e eu agradeço imensamente. Bom,
É um bate-papo, né? Um bate-papo, um feriado. Eu acho que a gente não à toa está em um feriado de Corpus Christi para falar diretamente de como os nossos corpos incomodam, né? Como ser quem nós somos causa incômodos, né? E como este corpo é político. É político no sentido mais amplo da palavra. Você não precisa um beijo na Hortência, um beijo Raquel, um beijo Lisane. Raquel entrou, Como você, essa história de que eu não gosto de política, eu sou apartidário, não é, a gente está falando de partido, a gente está falando em presença na sociedade. E estar vivo é um ato político, permanecer viva é um ato político. E resistir por uma vida para além da sobrevivência, ou seja, a vivência, a experiência, né, o prazer, né, isso daí é um ato político que a gente tem que destacar. Então a gente meio que fez uma divisão, viu? Essa ideia que vocês têm muitas vezes aí atrás, de que a gente se encontrou agora, 8 horas da noite, não combinou nada. Não, a gente se preparou, a gente conversou. E aí o que é que acontece? Isso é uma reflexão de muitos anos de pesquisa, de atuação. Vocês estão vendo duas figuras, né, que são, entre outras coisas, militantes de vida, militantes de causa, né, por sua própria vivência e sobrevivência, e também o direito humano de ser quem você é. O direito humano de poder se expressar, de poder realizar e de poder viver. Então, quando a gente fala em fake news e gênero, antes de qualquer coisa, a gente está falando de uma construção que parece ser recente, parece ser moderna, tem uma nomenclatura muito atual, mas que é muito antiga, que é a mentira, né? O falseamento da verdade. E esse falseamento da verdade, ele só é permitido, só é possível, porque existe toda uma estruturação da sociedade que permite que mentiras sejam contadas como verdade. Então, a fake news nada mais é do que uma mentira com cara de notícia que circula com grande velocidade, que circula de forma extremamente forte e nos dá a impressão, enquanto, né, consumidores dessa notícia, sim, notícia é um produto a ser consumido, né? A gente não está comprando nada além dos itens básicos, a gente está comprando notícia o tempo todo. Então, essa notícia nos é vendida como uma verdade. Então, nós estamos vivendo, e assim, que coisa linda, né, esse convite do Ateliê Ambrosina para a gente falar exatamente nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal está julgando, né, a pertinência de você continuar uma investigação para criminalizar uma rede de notícias falsas, para criminalizar a mentira acima de qualquer outra coisa. Então, essa questão da fake news, da criminalização, e muitos de vocês já ouviram, já leram, em muitos lugares, em família, amigos, dizendo-se que não pode ser criminoso porque iria ferir a liberdade de expressão. Então, eu começo daí. O que é a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é um direito humano, né, assegurado em todas as instâncias democráticas, instâncias internacionais e também pela Constituição brasileira, que não por nada é dita a Constituição Cidadã de 1988, mas a liberdade de expressão ela não pode ferir a responsabilidade nem princípios constitucionais. Então, quando você, pela liberdade de expressão, acusa alguém sem provas, você lança mentiras ou você tenta denegrir a imagem de alguém, a liberdade de expressão ela foi por terra. Então, o que é que acontece? Todas essas ações, elas estão numa esfera em que se resguardar sobre a lógica de liberdade de expressão seria você não só permitir crimes, né, como você ferir o caráter do direito humano, né? Então, quando a gente fala em liberdade de expressão, em momento algum, essa liberdade de expressão dá direito de mentir, de denegrir, de causar falseamento, de criar histórias contra alguma pessoa. E o que é que a gente está vendo? Alguma pessoa, instituição e por aí vai. O
que é que a gente está vendo? A gente está vendo uma rede, e isso daí já era perceptível, e não é um fenômeno brasileiro, né? É um fenômeno internacional, que possibilitou a ascensão ao poder, a chegada ao poder de figuras extremamente problemáticas, que são figuras cuja lógica política é uma lógica totalitarista, é uma lógica de opressão, é uma lógica fascista, né? Que a gente muitas vezes usa esses termos sem saber necessariamente do que é que a gente está falando. Essa lógica totalitarista, essa lógica, ela impede, na verdade, a igualdade de direitos. Aquilo que tudo... Eles só pensam na liberdade de expressão. Aquilo que tudo, né, que a gente defende como Estado democrático. Então, nós vemos um quadro de ataques a direitos básicos, né, de cidadãs e cidadãos. Então, quando a gente fala da população negra, fala dos povos indígenas, a gente fala das mulheres, a gente fala da comunidade LGBT, falando de um universo imenso de pessoas que não têm acesso nem direito. E aí, como é que essas fake news elas funcionam na relação das mulheres? Bom, o que eles querem, né, o que esse conjunto da sociedade quer é a manutenção do status quo, ou seja, da sociedade construída nessa lógica de que as coisas são como são. Então, quem nasce pobre tem que morrer pobre, quem nasce rico tem que não ser rico, quem é um homem tem privilégios, tem regalias, quem é mulher tem que dar todas as coisas. E quem não é nem homem nem mulher, naquela diferença, não é nem aceito, ser dizimado da sociedade. Não deve, simplesmente não deve existir. Isso que acontece. Então, quando a gente pensa numa sociedade opressora a este ponto, né, a gente pensa, por exemplo, que mulheres que ascendem a certos cargos, a certas posições, vocês estão vendo jornalistas, mulheres jornalistas, né? Mulheres com empregos, né? Mulheres que trabalham a partir de uma profissão que foi escolhida. Então, quando você pensa nisso daí, né, você silencia necessariamente um universo de mulheres que se esforçar, se trabalhar, se estudar, ela vai conseguir. E não é assim. Então, eu trago para vocês dois grandes exemplos da persona, da pessoa, né, de mulheres que alçaram, né, patamares de poder, né, ou de referência profissional. A delas será a Dilma Rousseff. Né? A Dilma Rousseff, que foi a primeira presidenta. E presidenta existe, tá certo, gente? Essa é outra fake news, dizer que não existe presidenta, que só existe o presidente e a presidente. Presidenta existe, né? Embora nós tenhamos, principalmente nas classes menos favorecidas economicamente, nós tenhamos famílias que são mantidas por mulheres, nós tivemos Dilma Rousseff, que foi atacada apenas por ser mulher. Né? A Patrícia Campos, mais uma vítima de um presidente que representa muito, muito do que a sociedade brasileira pensa. Né? Jornalista com décadas de experiência, né? Foi vítima de ataques misóginos, a lógica em que se acredita que é permitido agressões porque ela é mulher. Né? Quando a gente fala de fake news, a gente fala necessariamente de uma sexualização da mulher, de mulheres que, porque têm opinião contrária ou opinião forte, são tidas como mulheres loucas. E aí eu vou dar uma pausa aqui, porque a minha querida Cíntia vai falar dessas fake news com as minorias majoritarizadas em outra perspectiva. Continuando, pegando todo o gancho que Lídia começa trazendo para a gente, um dos aspectos que a gente estuda e tenta entender é exatamente por que essas fake news de gênero elas têm um funcionamento universal, né? Ou seja, aquilo que Lídia trouxe, por que elas partem de um padrão basicamente heteronormativo e que impossibilita deslocamentos e outras subjetivações, outros pensamentos de gênero, sexual, de gênero, né? A gente tenta entender por que isso acontece. E para falar disso, eu trago um exemplo de fake news ligadas a Marielle Franco. No dia do assassinato, logo após o assassinato de Marielle Franco e Anderson,
Na medida em que o caso tomava uma proporção maior, a gente começava a receber fake news que associava essa vereadora assassinada, uma das mais votadas do Rio de Janeiro, como uma mulher negra, periférica, da maré LGBT. E o que é que começa a vir a partir disso de Marielle? Não começa a vir a brutalidade do assassinato de uma vereadora em pleno exercício dos seus direitos, em pleno exercício da sua vida. Tem início ali uma desconstrução da figura, do corpo da mulher Marielle Franco. Como é que ela é descrita? Ela é descrita primeiro como uma favelada negra hipersexualizada, mulher de bandido. Aí você começa a entender o funcionamento dessa fake news. Então, eu não vou falar da brutalidade do assassinato, mas eu vou desconstruir a figura da mulher Marielle assassinada para tentar trazer para a minha causa uma aceitação, ou seja, Marielle merecia morrer, porque além de preta, pobre, ela vinha associada a bandidos. Uma outra fake news ligada a Marielle Franco, que assim, teve milhares de compartilhamento, foi que Marielle seria canonizada e seria a primeira santa gay e a padroeira das minorias. Aí, voltando ao que Lídia falou, quer dizer, pega minorias, falsamente minorias que não são minorias, e começa a questionar a possibilidade de uma santa gay mandando um alerta para a igreja para se prestar atenção que Marielle Franco estava prestes a ser canonizada. Assim. Como é que a gente percebe isso? Uma desconsideração total da realidade. Fake news ela tem um componente de distopia, de não vinculação com a realidade, que qualquer pessoa minimamente informada sabe que a canonização de uma pessoa ela passa por processos assim longos, são anos. E que o PSOL e a CNBB tinham sentado para conversar sobre isso. Quer dizer, naquele momento era inviável, não existia nenhuma possibilidade, não existia esse diálogo. Então, o que a gente quer falar com isso? Que a base das notícias falsas de gênero, principalmente aquelas que permeiam uma interseccionalidade ou de classe, de gênero, né, e de sexualidade, ela é marcada por um não lugar do gênero não binário. É como se as fake news de gênero elas trabalhassem só e exclusivamente com espaços logicamente estabilizados, que é o da família binária, e onde a gente, nesses espaços, a gente enxerga aspectos assim de uma moral, de uma sexualidade, de uma religiosidade totalmente normatizada, quer dizer, não existe a possibilidade, nenhuma possibilidade de você trabalhar isso a partir de uma perspectiva plural, de uma perspectiva de diversidade. É como se a gente realmente trabalhasse com a grande família binária, em que todo esse discurso que a fake news traz para a gente, ele vem articulado a um discurso político, a um discurso religioso. Quando a gente encara a análise de uma fake news, popularmente falando, onde a gente tem que somar todos esses silenciamentos, esses apagamentos ao uso da inteligência artificial, robôs, algoritmo. Por quê? Ao contrário do que a gente tinha antigamente, de uma fofoca, de um boato, a gente tem que encarar a fake news numa perspectiva de escala. A gente não está falando mais de uma fofoca que atinge o vizinho da rua, a gente está falando de algo que é reproduzido e propagado em hiperescala. E essa hiperescala, ela vem reforçada por robôs, quer dizer, você tem alguém que produz esse conteúdo, uma imensidão de robôs que propagam isso e pessoas que recebem isso. E no momento também em que a gente começa a falar da entrada da ideologia de gênero no debate. Cito a antropóloga Lilia Schwartz, escritora, que ela estava dizendo essa semana que a história do Brasil ela é contada numa perspectiva europeia. Então, é a história que o europeu contou, que o homem branco europeu contou para a gente.
e entender isso e desconstruir, decolonizar essa história, recontar essa história a partir de uma outra perspectiva é fundamental. Aí eu trago isso para fake news, que é algo que a própria Lídia, durante a minha banca de mestrado, chamou atenção, que na medida em que as fake news elas vão para a nuvem, elas estão na internet, a gente tem uma memória muito grande dessas notícias e que essas notícias acabam também contando a história de um tempo político, de um tempo social que é o nosso. Então, esses estudos, essas análises que a gente começa a fazer, é uma forma de que no futuro, quando se estudar essa história a partir de uma fake news, você consiga identificar que essa fake news de gênero, essa fake news que desconstrói corpos políticos, que desconstrói o corpo da mulher negra, o corpo da mulher trans, os corpos LGBTs, elas foram contadas numa perspectiva totalitária. E que não é uma perspectiva da mídia. Não é uma perspectiva do jornalismo. Então, é muito importante que a gente compreenda esse funcionamento da fake news. E outra questão que a gente tem que pensar é que quando a gente enxerga uma fake news, a gente não pode pensar só no que está dito. E aí a gente aprende muito isso na análise do discurso, nos não ditos. O que é que vem com a fake news? A fake news traz aquilo que, de alguma forma, já está no nosso ambiente, na nossa prática social. Então, é como se tudo aquilo que nós trazemos, toda essa informação, toda essa memória discursiva que a gente já ouviu e que vem com a gente antes da gente, ela está ali na fake news no não dito. Então, é muito importante que, por exemplo, e aí eu pego a questão da viralização das fake news, dos sentidos de fake news. E quando a gente diz isso, a gente não está tratando da quantidade de fake news que se propagam. A gente está falando do sentido que aquela fake news traz e que acontece um engajamento àquela ideia, porque aquela ideia já estava em mim. Não é novo. Aquilo não é inaugural. Eu não inauguro aquela fala. Às vezes eu paro para pensar, falando grosso modo mesmo, é como se a gente estivesse no churrasco com um tiozinho do churrasco, em que ele começa a falar para a gente, mas a mulher negra, aquela, aquele viado, aquela sapatão. E junta tudo isso, e quando vem a fake news, algumas pessoas têm um engajamento imediato a isso, e acontece a viralização, não só da quantidade de propagação, mas do engajamento a essa ideia. E trazendo para um período de pandemia, eu arrisco dizer algo que eu já começo a estudar para o mestrado, que o grande viral de fake news que a gente tem em Alagoas hoje é a questão da cloroquina. Então, eu posso usar esse mesmo mecanismo de análise para uma fake news de gênero, para uma fake news sobre cloroquina, porque ela, ao dizer você precisa tomar cloroquina, o que ela não está dizendo? Ela não está dizendo você não pode acreditar na ciência. Você tem que acreditar naquilo que o meu lugar de produtor e de propagador de fake news diz que você tem que estar. Então, acontece uma polarização muito forte, não só de certo e errado, de verdade e de mentira, mas de politizar questões que não são do âmbito da política, são questões do âmbito da ciência e da medicina. É importante a gente pensar isso, porque quando a gente traz o gênero como filtro, o gênero como um marcador, a gente também pode ter a ciência como um marcador disso. O que é que vai marcar essa fake news? E é importante a gente pensar também que fake news mata, que fake news não só silencia. Quando você vê pessoas desesperadas para comprar cloroquina, né? Então, é importante pensar que fake news mata, fake news fere, fake news machuca. Eu penso que isso não é uma certeza, é uma coisa que é colocada nos estudos que a gente traz, é que o antídoto para essa viralização, não só das fake news de gênero, mas quando a gente pensa em viral, a gente pensa em antídoto ao que é viral,
a gente tem a polissemia, que são as várias vozes. E é exatamente o que uma fake news não possibilita, ela não permite. Bora conversar? Eu penso também que é fundamental que a gente comece a pensar no núcleo de produção dessas fake news. E aí eu me arrisco a dizer, num gabinete de ódio que tem ramificações, né, em todos os estados. Então, como é que a gente começa a reprimir essa produção de fake news? A gente já teve um exemplo há 2 semanas atrás, quando começou essa questão do Senado, do Supremo, como diminuiu a quantidade de robôs. Então, é possível se fazer alguma coisa. Olha, eu vou falar, e muito mais com experiência individual do que acadêmica, o que eu faço com os meus familiares e amigos que disseminam fake news. Né? Eu checo e devolvo o link desmentindo a notícia. É um trabalho enorme, é extremamente desgastante, mas é um pacto de não agressividade e um pacto pela verdade. Né? Então, eu devolvo a mensagem com um desses links em que aquela notícia ela é desmentida. Eu estou dizendo isso de forma prática. Afora isso, eu denuncio, né, se for Instagram, se for Facebook, né, o WhatsApp é bem problemático, né? Essa notícia que é criminosa, né? Vai ter papo de boteco no isolamento, sim. Essa produção ela é institucionalizada, ela virou política de governo federal. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso em mente, e eu acho muito bonito quando a Lídia fala desse enfrentamento com amor, que eu acho que ele é necessário, e a gente não parar, a gente não pode descansar. A Isa pergunta como é que a fake news age, né, no momento de pandemia. Eu acho que ela age matando. Eu acho que eu penso que no dia em que a gente começar a ter os estudos falando das mortes, mais contundentes das mortes pelo uso de cloroquina, a gente vai entender, mas aí o tempo já vai ter passado e as vidas também. Né? Então, isso é muito assustador, isso dói. Né? E é muito importante a gente pensar também que quando a gente pensa na mentira de uma notícia, ela não vem apenas só no fato totalmente numa versão, numa narrativa alternativa. Às vezes ela vem tão camuflada que não é que é o dado que não funciona. Né? A proporção é necropolítica, daquilo, né, Cíntia? Né? Então, realmente... é uma política de morte, E é uma morte de forma ampla, porque mata a pessoa, mata aquilo que a gente tem muitas vezes de mais precioso, que é a nossa história de vida, né? Então, mata o corpo, mata a alma e mata a história dessas pessoas, né? Quando convertem essas pessoas em números, né, você silencia as vidas e mata essas pessoas. Quando diz que apenas os que são de grupos de risco, como idosos, irão morrer, e é isso mesmo. Então, esse aniquilamento das pessoas, né, de suas histórias, de seus nomes, é uma política de Estado atual, uma política de governo. É a necropolítica que chega à política. Bora conversar? O que a gente tem que pensar é que a fake news está inserida nessa prática atual. Então, automaticamente, na medida em que ela investe contra o gênero, contra a raça, a gente vai ter a resposta que é o aumento da violência contra esses corpos, que é o que a gente tem do ponto de vista da medicina agora, que é a violência contra esses corpos submetidos a um uso indiscriminado de cloroquina. A gente tem uma violência doméstica, a gente tem uma desconstrução da mulher negra na rua, a gente tem uma desconstrução da mulher negra no seu ambiente de trabalho. Então, nunca devemos pensar uma fake news como algo descolado da nossa prática social. Ela nada mais é do que o espelho, né? Está colado ali o que a gente vive, as nossas dores, no que é produzido, o fake news. E aí, é muito importante, eu volto à fala da Lídia, a gente também não pode se iludir no sentido de que a maioria e a grande produção de fake news ela é feita por homens.
E ela é feita por um gabinete do ódio de homens brancos. A gente não pode. Homens radical, brancos, não, heterossexuais. heterossexual. Não, homens brancos, Então, isso não é assim, radical. isso é fato. Heterossexuais ou com suas sexualidades reprimidas. Exatamente. Né? E a gente sabe, e isso gera uma lógica de perversão no sentido psicanalítico do termo, a gente não está falando apenas de maldade, mas também de maldade, né? Uma lógica de perversão que permite o aniquilamento do outro e da outra. Bora conversar? E eu sigo agradecendo a Ambrosina, a Ateliê Ambrosina, a Lídia Ramírez pela generosidade, né? Não só por estar aqui, mas por estar o tempo todo dialogando comigo. Sejamos como Zumbi e como Dandara, referências de resistência e amor. Sobrevivam, cuidem-se e resistam. E fiquem em casa. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Vai ter papo de boteco no isolamento, sim.